Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Então, o nosso programa é gravado e nós estamos com a nossa amiga Helena de Fátima, né, que é do Centro Espírita Leon Denis, do Centro Espírita Daniel Cristóvão. Ela está na diretoria desses dois centros e muita experiência no estudo do livro Memórias de um Suicida na Casa Espírita, né, que é um trabalho mediúnico quando se reúne os médiuns, é um estudo privado. Tem um estudo muito devagar de reflexões do livro e ao final desse estudo se faz a prece e se fala os nomes das pessoas que cometeram suicídio, das pessoas que estão com tendência para o suicídio, né? Como é que esses nomes chegam? Ou nomes que aparecem nos jornais, de pessoas que não está fazendo parte daquele vínculo ali de amizade, ou nome de amigos, de pessoas que levam para a Casa Espírita solicitando prece. Então, é um trabalho bem bacana. Nós gravamos o programa anterior e hoje nós vamos dar continuidade. Helena, está me ouvindo, Helena? Tô sim. Então, muito bom. E a Helena, né, anos atrás, ela foi incentivada para levar esse estudo do livro Memórias para o exterior. Hoje tudo é online, hoje as distâncias ficam, não existe mais distância, né, para estudo, para contato. Mas naquela época não era dessa maneira, né? E que ano que você foi convidada para levar esse trabalho para o exterior? Quem teve essa ideia? Qual foi o objetivo? Fala um pouquinho disso, Helena. Coincidência não existe, né? O Altivo me liga, na hora celeste, que na época eu tinha celular. Tinha, mas ele me ligou, mas não me lembro direito. Não, lembro o ano, que foi um ano antes dele desencarnou em 2006, e em 2005 ele me liga e fala: Helena, dá um pulo aqui no CELT, que tinha o Casalá, eu morava no Casalá, que é uma outra instituição que eu dirijo, e Marechal. Aí eu de vez em quando vinha assim, né, aquela conexão de trabalhadores junto, né? Aí ele falou: dá para você, por favor, dar uma carona para essa minha amiga? Aí eu olhei assim, era uma portuguesinha, assim, aquelas pessoas simpaticíssimas, assim, mas serenas, sabe? Aí eu falei: eu levo sim. Eu tô pensando que é por entre aqui, Marechal e Bento Ribeiro. Não, Vila da Penha. Mas tudo bem. Aí ele me olhou assim, tipo assim, não dá mancada. Aí eu: não, beleza, levo sim. Assim mesmo. Aí fomos lá, fomos conversando. Aí ela falou assim, eu conversando com a Altiva, que é sotaque português, né? Ela mora em Portugal e estava na casa de amigos, veio conhecer o Célio, uns detalhes assim. O que ela veio fazer, eu não sei. Eu sei que ela veio conhecer o Célio, a Altiva ficou com ela ali conversando. E já era conhecida dele. Aí, conversando, o Altiva me falou vocês fazem estudo do Memória de Suicida. Aí ela falando que ele não fazia, ela tinha desejo. E tipo, começou a conversar, porque eu falei: eu adoro, eu trabalho né, nesse livro também, no CELD. E aí estava comentando. Aí o assunto se gerou do Camilo, como é que o português vê. Tem o museu, falou do museu, da cidade do Museu do Camilo, aquelas coisas todas. Aí a gente estava falando, e falamos do tal mito. Ela falou: pois é, né? Aí ela colocando, não esqueço disso, ela colocando assim a reflexão dela. Você imagina, né, que tipo de suicídio que a pessoa deve ficar desapontada? Eu falei: que tipo? Aí me lembrei, falei: olha, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 957, ela me ouvindo. É uma questão de extrema importância, porque os espíritos, Kardec pergunta qual os tipos se os espíritos, se a dor era igual, e os espíritos dizendo, não se pode comparar, não se pode nivelar, nada. Aí os espíritos falam assim: existe uma questão
que é comum a todos os suicidas, que é o desapontamento. Dê a lida na questão, porque eu estou sem o Livro dos Espíritos aqui perto, mas é a 957. Aí os espíritos respondem para Kardec que o desapontamento é uma questão do suicida, que não importa que seja suicídio moral, suicídio, natureza do suicídio, todos vão ficar desapontados. Por quê? Porque eles não morrem. E outra coisa, porque a dor é superlativa. Conversando sobre isso, ela falou assim, poxa, você podia falar isso pra gente. Eu falei, quem sabe, Ivana, quem sabe um dia, né? Ela falou, não, eu tô falando sério. Eu falei, tá, eu também. Eu só sei dizer que ela me passa seu número, né? Eu sei que ela marcou. E eu falei, tio, eu vou. Aí ele, não. Eu falei, não, mas tem outras pessoas. Não, ela não convidou você? Então vai você. Assim que foi. Foi o primeiro ano, 2005. Nós, em julho de 2005, chegamos, foi eu, mais um grupo de pessoas, chegamos no aeroporto de Lisboa, eu ansiosa, né, mas me controlando, né? Aí tem um senhor lá de terno, levantando assim uma plaquinha, Helena de Fátima. Aí eu, sou eu, sabe, mania de carioca? Ai. Aí ele, muito sério, olhou, aí todo mundo foi se aproximando, ele olhou para mim e falou assim, pensei que fosse uma velha. Porque é a natureza do português, mas são maravilhosos. Inclusive, eu estou com uma neta que nasceu agora, Sofia, portuguesa. Aí, então, eu fiz a primeira palestra fora. Fui em Lisboa, vários centros, depois nós fomos para Porto também, vários Nessa centros. sua primeira palestra lá, como é que você sentiu a recepção do público? Porque nem no Brasil era comum fazer uma palestra sobre esse tema, né? Isso aí é muito interessante. Primeiro, uma resistência, né? Porque a gente sabe ser informal, mas também sabemos ser formal no momento certo, né? Uhum. Então, naquele nosso jeito, por mais que eu quisesse ficar, as minhas amigas falaram assim, Helena, já sei que você está querendo ficar formal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou ficar mais natural. Aí fiquei, também não sou tão expansiva, mas a gente não é tão rígida. Uhum. Então, aí fomos, tal. Você via, assim, uma certa desconfiança. Não vai dar conta, não. Agora, eu sentia isso, tá? Porém, na hora que nós começamos a divulgar... Na época, sabe o que eu usei? Eu usei slide, não, retroprodutor. Transparência. Transparência, né? Transparência, muito engraçado. Eu tenho foto da minha amiga trocando as transparências assim, aqui. Aí fiz as transparências, fui levando. Quando a gente começou a desenvolver, o que eu fiz? Eu fui lá na terceira parte, onde começa a Epaminondas de Vigos, começa a fazer regressão de memória no Camilo, e ele é levado lá no ano 33 da Era Cristã, no dia do Calvário, aí começa a trazer ele para o século XVII, numa situação lá com a Maria Magdala, e depois ele vem para o século XIX. Então, ele conta essa história. Então, o que eu fiz? Eu contei a história de quando começou o sofrimento desse espírito e quando ele rebelde à lei. Fiz uma comparação com a parábola da grande ceia, que o primeiro servo, enfim, né? Do primeiro servo, o segundo e o terceiro. E aí, sim, eu fui pontuando os capítulos e a tônica de cada capítulo. Porque não dava para né? A gente fica com aquela coisa de não. Aí eu fui pontuando, no capítulo tal, a tônica é essa. Como é grande, alguns capítulos eu até resumi. Mas os capítulos assim, que é conceitual doutrinário, aí eu ainda falei, tá vendo? Isso aqui é depois da morte, isso aqui. Então, o Livro dos Espíritos, quando a gente trouxe esses casos do Livro dos Espíritos, isso aqui é a questão 957, porque ele fala na palavra desapontamento, gente. É muito sério. E com certeza, aí eu fui mostrando, tá vendo? Isso aqui é Leon Denis, isso aqui não podia ter sido Camilo. E Camilo ainda não estava com uma capacidade doutrinária para trazer esse conceito dessa forma. Aí foi que todo mundo foi relaxando, as carinhas foi ficando assim, mas tem tão certo, né?
não conhece a gente, não sabe se a gente vai inovar aquelas inovações malucas, não. Aí eu conquistei eles. Não estou dizendo que eu tenha feito bem. Estou dizendo assim, que o método que foi feito agradou. E o conhecimento. Eu não sou oradora, não tenho dom da fala, mas o fato de você estudar, estudo prévio, como diz Kardec, tudo tem que ter um estudo prévio, a contextualização, mesmo que você não agrade enquanto aquela carisma de um orador, mas o estudo conquista. É o estudo que realmente faz você ter uma seriedade no estudo. E isso nada mais, nada menos do que o Memória do Suicida para fazer isso. Né? Por quê? Porque foi uma das grandes lições naquele grupo. E os centros espírita foram... Aí, como ali tinha muito... Na verdade, ele reuniu bastante dirigentes de casa espírita de Lisboa e lá de Porto. Foram os dois estados que eu fiz. Então, foi interessante. Eu abri para perguntas. No início, eles não sabiam nem o que perguntar. E eu fui incitando. O que vocês acham que isso tem a ver com a gente? Ou não tem nada a ver? Por que a gente tem medo de... Até hoje, a gente ainda tem medo de falar no nome do suicida, que nem... Aí foram que eu tinha tempo para isso, né? Aí foram se soltando e eu enfoquei realmente o mito que é a casa espírita até hoje ainda. Aí, deixa eu contar um fato rápido. Tem uma casa no Porto que eles faziam o centro espírita lá no porão, porque na época da perseguição, da ditadura, eles tinham que estar aqui escondidos. E o dirigente, muito amorosos comigo, tá? Ele virou para mim e falou: a rapariga, estás olhando aquilo ali na frente era um semáforo azul. Era azul e vermelho, não tinha coisa não. Se não gostares, a luz vermelha acende. Se gostares, a luz vermelha... Fala o jeito deles que eu não sei imitar. Ao verde continua. Eu fiquei tão impactada, eu falei, meu Deus! Você fazer uma palestra, um estudo e ficar esperando. Parece a coisa do Chacrinha, né? Apareceu um abacaxi, né? Imagina, você falando ali e na expectativa da luz acender ou não. Te juro, minha Nossa, amiga. Como é que você conseguiu lidar com tudo isso, gente? O que aconteceu? Eu rapidamente, doutor Erma, Baltazar... Chamou os espíritos todos? Primeiro, Leon Denis, pelo amor de Deus, você organizou esse livro, me socorre. Começou, a serenidade veio, com certeza, que a gente não fica abandonado. Aí eu fui e eu olhava assim, a luz não apagava. E eu olhava assim, a luz não apagava. Eu tenho foto, porque eu mando logo tirar várias fotos, tu sabe, né? Daí... a luz não apagava. Aí eu olhei para ele, não vai apagar a luz. Não, ele continua. Eu só fazia assim, continua. Minha filha, eu só via a Elane lembra dessa história, olhando para mim, mostrando, ela no público, assim, olhando para mim, mostrando o relógio. Aí eu nem olhava para ela. Sério, aí eu olhava para ele continua. É o hábito deles. Era o hábito. Eu sei te dizer que nesse dia, o que eu explorei, o que eu trouxe depois da morte... Nossa Senhora, o que eu peguei ali, aproveitei, foi além do que eu tinha preparado. E não me dava muito, porque ele falou, nada de perguntas e respostas. Ele devia estar sabendo o que eu tinha feito. Nada de perguntas e respostas. Eu falei, não, tudo bem. Ninguém tem nada para perguntar, não. Assim mesmo. Não era com grosseria, não. Quem estiver me ouvindo, pelo amor de Deus, eu adoro a nossa pátria mãe, tá, gente? Eu adoro os portugueses, eu estou sempre lá. Depois voltei várias vezes. Acabei de voltar de lá agora, em novembro, que eu tenho um filho que está morando. O Lucas, o Berê, está morando filho, lá, né? Agora. Estou lá em Aveiro, não marquei centro espírita nenhum. Estou em Aveiro comendo ovos mole. De um lado, a menina, tá bom, brasileira? Eu falei, só. Conversa daqui, conversa dali. Tá. Ela tem um centro espírita em Aveiro. É dirigente de uma casa espírita em Aveiro. Aí conversamos, falamos sobre o Leon Denis, acabou, chegou no Memória, que eu perguntei, sabe? Você não, mas você podia... Aí eu falei, então só ano que vem, porque agora eu estou voltando. Legal. Helena, em quantos lugares fora do Brasil você já levou esse estudo do Memórias? Em quantos lugares? Vários lugares. Na Suíça, uns 3 anos seguidos, pulando, né? Mas na Suíça,
Casa de Magdala, e vários. Eu nem vou Uhum. lembrar o nome da cidade, porque Tá. tem uns que é aqueles nomezinhos complicados, né? Isso. Mas você Mas levou para a várias. Suíça, Eu sempre Portugal, ofereço, eu Suíça. ofereço. Hã? Você O que levou você para perguntou? Portugal, Suíça. Portugal, Suíça, Itália, que é esse pessoal que eu estou fazendo. Esse pessoal que eu estou fazendo estudo às 5h30 da manhã, por causa do fuso horário do Aham. Memória, é o pessoal da primeira vez que eu levei para a Itália, viramos amigos e a gente faz estudo do Memória com eles. Certo. Levei para os Estados Unidos, né? Para Orlando, Miami, sempre ofereço, sempre ofereço. O Aham. pessoal quer outra coisa, não. Enfim, mas tem gente. Aí outra coisa, em 2019, foi ano da pandemia, eu tinha ido a Portugal, eu e Elane, aí em Lisboa, aí uma casa lá, não vou citar o nome da casa, que aí é um amigão meu, mas eu falei, poxa, podia fazer uma palestra? Ele, não, gostei tanto do modo que você colocou o banquete da ceia, porque eu já estava querendo fazer um link com Memória. Eu Aham. trouxe o banquete da ceia e fiz um link com Memória. Ó, o Camilo, por exemplo, aí eu falei, a gente podia fazer Memória. Ele, não. Ah, Não entendi. consegui, mas não tem Uhum. problema. Não tem Uhum. problema, porque de qualquer forma eu falei ali, deu umas pinceladas na história de Camilo. Mas eu conversando, tá. Mas isso aí é assim mesmo, que não é só lá, não, porque aqui a gente sabe que esse é um grande problema. Isso aí deveria ser, inclusive, solução. Como fazer combate prevenção e combate não é só o suicídio, prevenção e combate a quem tem dor, depressão, melancolia, porque pode levar ao suicídio. Não significa dizer que toda pessoa deprimida vai ser suicida. E tanto que tem aquela, porque o livro ele nos coloca num outro patamar de entendimento da vida, sobre a dor. Tem um poema, se você me permite, eu sou Sim, pode péssima para falar. declamar, não vou declamar, eu Uhum. vou ler. É o Uhum. poema de Alto de Souza, eu não vou ler porque eu não estou com ele aqui, mas uma parte que eu lembro mais. Ele é grande, tem uma estrofe que eu gosto muito quando ela diz. Ele diz assim, ó, vive a vida diferente do clamor de tanta gente, que não sabe que essa dor nos leva à perfeição. Vive a vida com alegria, sem melancolia e sem grandes aflições. Gente, é o Memória do Suicida, que nos ensina com um clamor diferente dessa gente que acha que a dor é aflição. Aí a gente encontra Leon Denis trazendo o problema do ser, trazendo o grande enigma, e aí a leitura é o universo para a gente dar um mergulho nali. E aí, se esse livro não é a maior prevenção que existe para ensinar as pessoas a pensarem a vida, ensinarem as pessoas a entender a ideia de Deus, inteligência suprema do universo e causa primária do universo, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, porque o foco em cima de Deus é muito grande. E uma outra coisa, na primeira parte, no capítulo 6, ele fala tudo sobre uma casa espírita, sobre o trabalho do atendimento espiritual, que é a desobsessão. Ali quando ele vem, traz aquele grupo que mesmo fazendo cirurgia no Hospital Maria de Nazaré, com Teócrito, não conseguiram se harmonizar. O que eles fazem? Eles organizam, que é o nome do capítulo, é a comunhão com o alto, é o capítulo 6, eles organizam a vinda daqueles espíritos para serem tratados, porque eles precisavam ainda de revivescências animalizadas, que é o fluido do médium. E só que o relato desse capítulo, não percam esse capítulo, leiam, mesmo que vocês não leiam o livro todo, estou com preguiça, não pode nem falar essa palavra, mas vão que admita que não quer. Leia o capítulo 6, que é a comunhão com o ato. Aí aparece a figura de Maria, a figura de Jesus o tempo inteiro, a figura de Deus, quer dizer, a figura não, ensinando a gente a procurar Deus, e aparece o dia a dia do médium dentro da casa espírita e a obrigação da casa espírita de cuidar dessa questão. Não sei se eu exagerei, se eu alonguei demais. Não, Aí você me Helena, agora fala aí. veio na minha mente agora, né? Porque muitas pessoas falam assim, puxa, o início desse livro é tanto sofrimento, é tanta dor que eu não consigo passar das primeiras páginas.
né? Muita gente fala sobre isso. Então, de repente, a pessoa pode ir lá no capítulo 6, ler o capítulo 6 e depois iniciar o livro. Com certeza, com Né? certeza. É uma opção para as pessoas que são resistentes porque, na verdade, o início do livro é apenas mostrando as consequências de uma ideia translocada, né? Então, ela pode ler esse capítulo 6 aí para ela ir tendo uma noção melhor e depois ela inicia. A gente sempre fala que esse livro é tão maravilhoso, tão, que ninguém morre no livro, no final. Todo mundo nasce, né? Pelo contrário, todo mundo reencarna. É isso aí. É final feliz garantido, né? É garantido, exatamente. Final feliz. E tanto que tem um poema, a gente usa muito esse poema do Fernando Pessoa, um português, Fernando Pessoa. Eu não vou lembrar o poema todo, mas ele diz: quem passar do bordador, passará da dor. Que é um poema dele falando sobre os navegantes, que a hora que eles passavam de uma determinada faixa no mar, que era mais perigoso, quando eles passavam daquele bordador, eles passavam da dor, que é um incentivo a gente a aguentar firme nas nossas vicissitudes. Aí por isso que a gente usa o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Aí, minha filha, não é um livro comum, é um monumento. É só isso, não é um romance comum, com certeza não é. É um monumento que faz a gente dar um mergulho em livros doutrinários que, muitas das vezes, a gente não conhecia determinadas nuances de certa... Por exemplo, a questão 957, na questão do desapontamento. A gente já estudou o Livro dos Espíritos. A questão do suicídio moral. Quando você vai estudar um livro, a ideia de Deus, o que ele martela em cima da ideia de Deus, a gente sabe que é Leon Denis, né? Quando a gente vai lá no Depois da Morte. Então, a gente começa a utilizar paralelo do livro para a gente entender por que Leon Denis organizou o livro a partir da segunda edição, da primeira edição. Na primeira edição, Leon Denis ainda estava encarnado. Não é que estava encarnado. Quando o livro começou, que foi em 1926, ela começou a receber as primeiras anotações, o Leon Denis ainda estava encarnado. Então, esses anos todos também passaram, era todo um projeto divino para chegar no momento, o Leon Denis ser convidado. E ele fala lá, está lá na introdução do livro, o Leon Denis fala que estava esperando ele ter tempo. Não é ter tempo, não fala em tempo. Estava esperando um momento propício para ele organizar. Mas a primeira edição saiu. E observa bem que ele começou, ele já estava pronto antes do Nosso Lar, mas primeiro saiu o Nosso Lar. Então, é um planejamento divino, não é o que a gente quer, não. Agora, é um planejamento para as casas espíritas. Aí você vê que depois, para a gente estar martelando nessa questão do planejamento, a gente vê que a Dona Ivone, mais tarde, ela vem trazendo as obras. Na Voragem do Pecado, Cavaleiro de Lumière, as obras principais, né? No Drama de Bretanha, Recordação da Mediunidade, é onde ela vem falando da questão de Leila. Ali ela relata de forma assim fabulosa o momento que a Leila, quando viu que morreu o marido, a filha também tinha morrido, ela desesperada, que ela volta para casa, né? Ela volta e o pai pede a ela: filha, você vai preferir o suicídio do que viver ao meu lado, porque ela viu que o marido e a filha tinham morrido, ela entrou. É verdade. E ela não atendeu, aí ela se mata. É quando a última encarnação da Dona Ivone como Leila. Aparece esse nome Leila no Memória de Suicida, na primeira parte, capítulo 7. Vai lá que vocês vão ver quando vai relatar a história quando o Camilo fala que gostaria de contar a história de Roberto de Canaleja. Aí ele vem contando. Que teve um ataque. É isso aí. Então, Helena, encerrando aqui, foi maravilhoso conversar com você. Mais para frente, durante as nossas gravações, eu vou te chamar outro dia para a gente fazer estudos assim. Quando eu encerrar um capítulo,
vou te chamar para a gente fazer um resumo aprofundado de cada capítulo. Já fica aqui no ar o convite, tá bom? Então, Helena, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela tua participação. Se despede aí de todo mundo, tem muita gente te ouvindo. Que bom, que bom. Então, assim, agradecer pela oportunidade das multimídias aí no nosso universo, né? Caibachuta, eu sempre gosto de agradecer a Caibachuta, que controla, coordena e conduz para que tudo dê certo, porque precisa estar com a emissão fluídica bem ajustada para que tudo funcione. E a oportunidade de falar, divulgar, analisar o Memória, eu sempre vou estar disposta para isso, tá, gente? Obrigada a todos vocês. Beijão, amiga. Fica com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.